Alô, bom dia, estamos de volta nessa sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, o assunto hoje é George Soros. Muitos analistas da política norte-americana, analistas sérios, estudiosos da política americana, estão dizendo que o próximo grande passo de Donald Trump na sua luta contra o Deep State é atingir o coração de George Soros. Em que sentido? Bem, George Soros, em primeiro lugar, não é o único inimigo de Trump, a quem Trump considera, por sua vez, um vilão da democracia, um inimigo da democracia. Muitos outros poderosos se aliaram também a George Soros, pelo menos na intenção de destruir a democracia, é o que pensa Donald Trump. Mas atingir George Soros é fundamental, porque ele tem investido bilhões por muitos anos num pensamento, ou melhor, numa mentalidade chamada mentalidade revolucionária, que usa, claro, os braços da mídia e de inúmeras ONGs pelo mundo. A revolução produzida por George Soros usa basicamente esses dois braços, a grande mídia e grandes ONGs. Nas ONGs, claro, Soros tentou promover uma invasão da América e, através da mídia, fortalecer essa invasão com uma propaganda política que sempre, claro, favoreceu a esquerda e os seus princípios. Bem, existe muito mais a respeito de Soros nessa história, como, por exemplo, ele tentou criar uma legião inteira de juízes e promotores, promovendo-os desde os tempos de faculdade, para amarrar bem as pontas, uma vez que esses juízes ou advogados recém-formados tinham uma carreira aberta e sólida, com dinheiro financiado pelas organizações de Soros, e acabavam, claro, parando na magistratura. Tinham as portas abertas e depois eram indicados por governadores em estados esquerdistas. É uma teia de aranha imensa, bastante complexa, mas uma vez que Donald Trump conseguiu abrir certos bueiros importantes que davam diretamente ao pântano, é possível que ele atinja, sim, o coração de Soros. Então, vamos por partes. Por exemplo, em questão aí, a questão da mídia e das ONGs. Hoje, o site The Gateway Pundit deu a seguinte matéria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou ontem, quinta-feira, que bilhões de dólares foram roubados da USAID e de outras agências. Trump disse: "Este pode ser o maior escândalo de todos, talvez o maior da história. Os democratas não podem se esconder disso. Grande demais, sujo demais", disse Trump. Aí o Gateway Pundit comenta: o presidente Trump está se referindo aos bilhões de dólares alocados pela USAID que nunca chegaram às pessoas necessitadas. Outros recursos da USAID chegaram às ONGs que estavam ou que organizavam a chamada invasão da América. Isso desde a campanha de 2015 e 2016, quando eu mesmo, nesse canal, mostrei hordas de invasores vindo pela fronteira sul, ou melhor, atravessando a América Central em longas caminhadas até chegar ao México e depois ter passagem livre da fronteira sul do México até a fronteira norte do México, que dava, claro, para os Estados Unidos. Eu mostrei muitas imagens aqui no passado sobre isso. Mas, enfim, segue a matéria dizendo que, em muitos casos, as ajudas, ou melhor, o orçamento da USAID para necessitados, nunca chegou aos cidadãos pretendidos. Então, Trump também apontou o desperdício de milhões de dólares para o passador de pano da esquerda, para o pano da esquerda, como, por exemplo,
o site Político, que eu falei sobre isso ontem. Então, Trump perguntou: quem mais recebeu dinheiro da USAID além do Político? Bem, aqui está exatamente o que Trump publicou na sua rede social Truth Social. Ele disse, palavras de Trump: parece que bilhões de dólares foram roubados da USAID e de outras agências. Muito disso vai para a mídia de notícias falsas como recompensa, por criar boas histórias sobre os democratas. O passador de pano da esquerda, conhecido como Político, parece ter recebido 8 milhões de dólares. Bem, eu dei a notícia no vídeo da manhã de ontem que esse montante pode chegar a 34 milhões de dólares, porque, como levantou Mike Snyder, há um esquema no próprio site O Político de assinaturas pró. Quem viu o vídeo de ontem entenderá. Então, pode ser muito mais de 8 milhões. Mas Trump pergunta: quem mais recebeu dinheiro? Este pode ser o maior escândalo de todos os tempos, talvez o maior da história. Os democratas não podem se esconder desta. Muito grande, muito sujo. Bem, então está aí. Donald Trump já está mirando nesses dois alvos. Mídia, grande mídia, ou mídia de esquerda, como queiram, e ONGs. Agora, em relação às ONGs, o site de RightsCop disse o seguinte hoje: o presidente Trump assinou ontem uma ordem executiva exigindo uma auditoria de todas as ONGs, organizações não governamentais, que recebem financiamento federal. Isso acontece depois que Biden deu às ONGs caminhões de dinheiro do contribuinte para facilitar a imigração ilegal para este país, para os Estados Unidos. E agora, com Trump, isso vai acabar. Bem, a partir desses relatos, claro, muitos analistas estão considerando a possibilidade de termos em 2025, uma situação completamente inédita nos Estados Unidos desde, claro, o início do século XXI. Um momento sem ONGs e sem mídia de esquerda. Claro, a mídia de esquerda não desaparecerá, mas terá que viver das próprias pernas, e é aí que mora o problema. O problema, para muitos analistas, é que a mídia de esquerda hoje não se sustenta por si mesma. Então, prevê-se um grande declínio da propaganda de esquerda, da mídia de esquerda, enfim, de tudo que é produzido pela grande mídia para, claro, favorecer a mentalidade revolucionária. Então, se a grande mídia não contar mais com as benesses do dinheiro do pacato cidadão, do contribuinte, ela tende a viver de aparelhos, a respirar sob aparelhos, pois é. E as ONGs, a mesma coisa. Em relação ao fim da grande mídia de esquerda, o PJ Media trouxe hoje uma matéria interessante também. Ele diz: por anos, a mídia liberal tem sido uma força dominante na formação da opinião pública, seja repetindo os pontos de discussão do Partido Democrata, atacando figuras conservadoras ou minimizando grandes escândalos que poderiam prejudicar seus candidatos favoritos. Eles, a mídia de esquerda, tinham um monopólio virtual no campo do jornalismo. As coisas, entretanto, mudaram. Com a ascensão das redes conservadoras e jornalistas independentes, as pessoas têm mais opções agora, e isso pode significar, claro, o fim da mídia liberal. Não sou só eu quem diz isso, diz o autor da matéria. Jim Vandehei, o cofundador do Político, é ele próprio, que foi financiado pela USAID, também acredita que o auge da mídia de esquerda pode finalmente ter acabado. Ele disse, literalmente, a esquerda atual, a mídia liberal, provavelmente nunca esteve tão fraca quanto agora. Aí o PJ Media comenta: não é difícil entender o porquê ele disse isso.
veículos de comunicação proeminentes como CNN, NBC News e até mesmo o Washington Post perderam espectadores e leitores em meio à confiança em declínio e mudanças massivas na forma como os americanos consomem informações. Poderia ser esse o começo do fim do império da mídia da esquerda. É seguro dizer que o colapso da mídia de esquerda não é apenas anedótico. Números concretos comprovam essa tendência. A CNN, por exemplo, cortou recentemente aproximadamente 6% de sua força de trabalho, eliminando cerca de 200 empregos em uma tentativa desesperada de se ajustar ao que a rede chamou de mudanças irreversíveis nos hábitos do público. Aí o PJ Media faz a tradução para o que a CNN disse. Menos pessoas estão sintonizando sua propaganda liberal. Mas vejam só, tem um caso ainda pior do que o da CNN. Diz aqui a matéria que o Washington Post se saiu bem pior. A publicação de propriedade de Bezos sofreu um colapso de cair o queixo no tráfego digital diário durante o mandato de Joe Biden. Em seu pico de janeiro de 2021, logo após a posse de Biden, o Post ostentava, prestem atenção nesse número, o Post ostentava 22 milhões e meio de usuários ativos diários. 22 milhões e meio. Mas, em meados de 2024, esse número despencou para meros 2 milhões e meio a 3 mil. De 22 milhões e meio, despencou para 2 milhões e meio. Uma queda de 20 milhões de consumidores diários. Alguns chamam isso de prova de um cenário de mídia em mudança. Outros chamam de justiça merecida por essas mídias terem encoberto problemas cognitivos de Biden e encerrar notícias legítimas que conflitavam com sua agenda. Bem, pergunta o site, o que de fato aconteceu? Acho que é justo argumentar que a mídia liberal está sofrendo as consequências de sua própria arrogância. Em vez de denunciar o declínio cognitivo visível de Biden e as falhas políticas do seu governo, os veículos de esquerda passaram 4 anos interferindo no modo como as pessoas deveriam pensar. Eles esmagaram qualquer crítica significativa, ignoraram escândalos gritantes como o laptop de Hunter Biden, do filho de Biden, e zombaram dos conservadores, que ousavam trazer à tona toda a sujeirada, toda a corrupção do governo Biden. Dizer ao público que a economia estava ótima quando não estava, também não ajudou a grande mídia. Isso nos lembra alguma coisa por aqui, não é mesmo? Pois é. Querem que eu repita? Dizer ao público que a economia estava ótima quando não estava, certamente não ajudou. Os esquerdistas gostam de ouvir o que querem ouvir, mas, às vezes, nem eles gostam de ouvir que não devem acreditar em seus olhos. Você vai acreditar em mim ou no que os seus olhos estão vendo? Dizia o professor Olavo de Carvalho, fazendo uma brincadeira com os irmãos Marx, não é? Pois é, Groucho Marx dizia isso, né? Você vai acreditar em mim ou no que os seus olhos estão vendo? Pois é, os olhos do consumidor estavam vendo uma coisa e a grande mídia insistia em outra. E tudo isso, no passar dos anos, foi se tornando o próprio calcanhar de Aquiles da grande mídia, porque um dia, claro, o povo haveria de acordar. E começou a acordar para o que de fato estava acontecendo já no primeiro governo Trump. E depois, atônito, sem saber por que Biden voltou ao poder, ou chegou ao poder, teve 4 anos para confirmar que o que os seus olhos viam o que era real,
evidentemente. Bem, para terminar, a matéria diz que, apesar da perspectiva sombria para a mídia liberal, Van der Haay, do Político, expressou o otimismo de que redes como a MSNBC poderiam se recuperar com liderança inteligente e personalidades envolventes. Porém, contudo, entretanto, ele parece pensar que isso inclui maquiagem e, como poderei dizer, marqueteiros. Será que marqueteiros podem resolver o problema? Será que marqueteiros são tão bons a ponto de fazer com que o povo acredite que uma caca perfumada não é uma caca? Essa é que é a pergunta. Provavelmente não, mas, claro, eles ainda estão se agarrando a uma última tábua de salvação. Estão tentando acreditar que o povo voltará a pensar como pensava, ou seja, voltará a se deixar levar, iludir por bons, digamos, projetos de marketing. Bem, para finalizar, 2 momentos teoria da conspiração. Eu vou colocar aqui um espaço para a teoria da conspiração, porque são notícias ainda não comprovadas, como, por exemplo, essa de Hal Turner de hoje. Ele disse no seu blog que os Estados Unidos instruíram o Reino Unido a assumir o controle do Comitê Militar do Grupo de Defesa da Ucrânia. Turner disse o seguinte: os americanos instruíram o Reino Unido a assumir a liderança do Grupo de Defesa dos Estados Unidos, o Grupo de Defesa da Ucrânia, que estava sob comando dos Estados Unidos. Isso, diz ele, chocou profundamente a OTAN. Parece que os Estados Unidos estão simplesmente se afastando do desastre da Ucrânia. Bem, ele quis dizer aqui o seguinte: olha, segundo ele, Trump teria dito: eu não quero me envolver nesse assunto. Vocês que resolvam o problema. Colocou a bomba na mão do Reino Unido e o Reino Unido agora, segundo Hal Turner, está atônito. Primeiro porque faltará a verba, a costumeira verba que vem dos Estados Unidos para a Ucrânia e para toda a OTAN. Segundo, que eles próprios talvez não saibam, não tenham nenhuma ideia do que fazer nesse momento sem a liderança dos Estados Unidos. Bem, por enquanto, nada disso foi comprovado, então eu coloco isso na caixinha da teoria da conspiração, mas logo mais saberemos se isso procede ou não. Outra informação que vai para a caixinha da teoria da conspiração. O Comitê Republicano do Condado de Warren, na Pensilvânia, está analisando uma possível corrupção que envolve a Ucrânia e grandes políticos norte-americanos. Ou seja, está investigando que muito dinheiro que foi para a Ucrânia voltou para alguns políticos norte-americanos. Nessa lista estariam ou estão pessoas como Biden, Mitch McConnell, Nancy Pelosi, Mitt Romney, Adam Schiff, Kevin McCarthy e Mike Pence. Bem, a lista sugere que Joe Biden teria recebido 92 milhões de dólares, Mitch McConnell 89 milhões, Nancy Pelosi 86 milhões, Chuck Schumer 66 milhões, Lindsey Graham 82 milhões, Mitt Romney 71 milhões, Adam Schiff 62 milhões, Kevin McCarthy 42 milhões, Mike Pence teria recebido 61 milhões. Até a congressista de esquerda, radicalmente de esquerda, a Somali Ilhan Omar, teria recebido 33 milhões. Essa que está lá na frente da sede da USAID em Washington. Teria recebido 33 milhões. E Elizabeth Warren teria recebido 42 milhões. Ou seja,
Congresso aprovava, Biden pedia um dinheiro para a Ucrânia, o Congresso aprovava, o dinheiro ia para a Ucrânia e depois lá Zelensky devolvia esse dinheiro, esse montante, parte dele, para essas figuras notórias que aprovavam sempre grandes pacotes de ajuda para a Ucrânia. Bem, por enquanto, eu disse, essa notícia está na caixinha da teoria da conspiração. Vamos aguardar para ver se tudo isso é verdade. Mas, do jeito que as coisas estão, meus amigos, pode ser que sejam mesmo. Mas vamos aguardar. Por enquanto é isso. À noitinha eu volto, se Deus quiser. Até lá, espero vocês.